Oi, minha gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cartas de Ágata. Hoje eu vou trazer o tema como essa pessoa está em relação a mim, né? Esse é o tema. Você vai fazer sua mentalização, né? Antes de iniciar aí a tiragem, da forma como você sempre faz, da forma como você sempre se conecta à espiritualidade, né? Isso é individual de cada um, mas sempre façam essa conexão, né, com a espiritualidade, para que vocês obtenham aí a melhor resposta, né, aquela que vai realmente se identificar mais com a questão de vocês por meio da intuição, né? Nós temos aqui primeira, segunda e terceira opção, então mentaliza essa pessoa, mentaliza a situação de vocês, lembrando que é uma tiragem coletiva, então pode caber para sua situação ou não, né? Se coube, ok, se não, solta para o universo, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Dessa forma, você contribui para que esse canal continue crescendo, tá bom? Primeira, segunda e terceira opção, vamos iniciar. Vamos ver aqui como está a energia dessa pessoa aqui em relação a vocês. Essa pessoa que você mentalizou, já saíram aqui as duas cartas. Vou apagar um pouco, baixar um pouco essa luminosidade aqui, para que vocês consigam ver melhor as cartas. Geralmente eu tiro uma carta desse deck, mas nessa situação aqui saíram duas cartas e eu não tô querendo desperdiçar essa energia, tá bom? Vamos lá. Bora lá ver o que as cartas querem nos contar. 5 de paus, rei de espadas. Dois de copas, a roda da fortuna. Como essa pessoa está em relação a você. 4 de espadas. Rei de copas, rainha de copas, casal. E 8 de paus. Houve aí uma situação em que me parece aqui que vocês se davam muito bem, né? Estavam indo muito bem. E aconteceu uma mudança inesperada. Essa é a energia das cartas, né? Eu vou complementar a energia com esse deck. Carta da Torre. Vou deixar essa mensagem aqui. Tá, vamos lá. Temos aqui 8 de ouros e a carta do 9 de espadas. É a sensação que eu tive quando eu tirei essas cartas aqui, né? Onde me trazem aqui uma situação, gente, de pessoas, de relacionamentos aqui, em que as coisas iam muito bem, né? As coisas iam caminhando, realmente, vocês se davam muito bem, existe uma conexão, existe uma afinidade entre vocês, pelo que dá pra perceber aqui. Temos um casal, rei e rainha de copas, né? Temos um casal, inclusive, aqui com 8 de paus, um casal apaixonado. Mas houve alguma pausa aqui. Essa pausa, junto com o 5 de paus, me traz uma situação de conflitos aí, que podem ter sido externo à relação de vocês,
né? E além do mais, a gente ainda tem aqui um 2 de copas com a carta da roda da fortuna. Então, realmente, existia uma sintonia muito incrível aqui entre vocês, né? Mas essa pessoa, ela precisou cortar essa relação. Me vem muita energia dessa pessoa finalizando essa conexão, esse relacionamento, ou seja lá como foi que aconteceu entre vocês, né? Então, assim, eu vejo que aqui, como são muitas energias, eu vou tentar abrir para as possibilidades que eu vejo aqui. Então, aqui, independente se foi um relacionamento de muito tempo ou não, né? Se foi algo mais curto, também cabe para essa situação aqui, tá? Eu vejo tanto relacionamentos aqui curtos, quanto aqueles que são mais longos, quanto aqueles que são acompanhados por um noivado, até mesmo por um casamento, né? Mas que foram, de certa forma, muito intensos, onde houve muita troca, houve muito amor aqui, teve muita reciprocidade nessa situação, trazendo pelo 2 de copas, né? Rei e rainha de copas com 8 de paus, então são cartas junto com a roda da fortuna que trazem muita intensidade para esse sentimento, muita intensidade para essa relação, muita troca entre vocês, muita química, né? Seja uma química mais carnal ou uma química que traz mais uma questão sentimental aqui, uma relação, né? Mais estruturada no sentimento mesmo, mas existe muita química, né? Muita química aqui em todos os âmbitos, né? De todas as formas aí que vocês possam classificar, tá? Então, assim, é algo muito intenso e que, de certa forma, em algum momento, isso foi pausado, né? Rei de espadas. Então, como essa pessoa está em relação a você? Essa pessoa está aqui, ó, nessa energia, né? Na energia do sofrimento, onde eu acabei complementando aqui com a energia da torre, né? Vibrando esse fim, essa pessoa está sofrendo, tá? Ela sabe se ela não está com você nesse momento, me traz energia de pessoas afastadas, né? E se ela não está com você nesse momento, ela sabe o que perdeu, né? Ela sabe aqui, ela não é por uma questão de desvalorização aqui. Ela é como se ela reconhecesse aqui o seu valor, ela reconhecesse a sua presença na vida dela, né? Tudo que você faz na vida dela, toda a diferença que você faz na vida dela, tudo o que você traz para a vida dela de positivo, né? E por algum motivo essa pessoa precisou encerrar com você, ou pode ser. Gente, eu vejo aqui até situações onde essa pessoa se afastou sem conseguir aqui trocar até uma palavra, né? Sem conseguir verbalizar esse fim. Alguns aqui, nem todos, né? Algumas pessoas aqui decidiram se afastar sem conversar, simplesmente se afastou, foi esfriando, né? Até chegar ao ponto de até mesmo você tomar a decisão de perguntar para essa pessoa o que estava acontecendo, se ela queria continuar ou não, né? Se ela queria encerrar as coisas, e ela acabou dizendo, né? Acabou afirmando, é como se ela quisesse que você percebesse, né? Intencionalmente, ela quisesse terminar algo, né? Mas sem verbalizar que ela queria um fim. Por que isso? Porque tem muito sentimento. Porque sabe o peso que traz, né, essa relação para a vida dela. Mas por algum motivo precisou aqui ser finalizado. Tem energia aqui de triângulo, tá? Tem energia aqui de pessoas que estavam em algum relacionamento, acabou se envolvendo com o consulente, né? Uma relação que talvez não estivesse tão boa assim, né? Mas que é como se essa pessoa não quisesse finalizar nesse momento, né? Pelos motivos aqui que são muitos motivos, porque é uma tiragem coletiva, né? Pessoas que se afastaram porque tem um objetivo na vida aí que é muito maior, né? Do que
ter esse relacionamento, né, agora, nesse momento. É como se ela não pudesse sustentar isso agora. Mas me traz muitos relacionamentos que tiveram aqui conflitos externos, né? Tem uma energia aqui também, mas vai ser para situações bem específicas de conflitos em família, né? De conflitos de familiares aí, de repente da sua família ou da família dessa pessoa, né? De repente algum embate, algum conflito entre amigos, né? Seus amigos e os amigos dessa pessoa, enfim, teve alguma situação aqui que tem também uma energia de fofoca, tá? Tem uma energia aqui de fofoca que pode ter feito com que essa relação aqui não deixa eu tentar encontrar uma palavra aqui, que essa relação aqui não se sustentasse, tá? Por mais que exista aqui muito amor, muita paixão, muita entrega, é como se ainda assim faltasse algo, né? Pode ser uma insegurança, né? Pode ser insegurança, pode ser aqui uma questão de imaturidade, né? Uma falta de compreensão da parte dessa pessoa. Por mais que tivesse muito amor e paixão, mas alguns relacionamentos, né, necessitam de um pouco mais aqui, né? Precisa ter uma base, precisa ter uma estrutura, um enraizamento. Existe muito sentimento, muita química. E quando vem a dificuldade, né? E quando vem um comentário, de repente, que não é bem aceito, tem algo nesse sentido. Essa pessoa acabou agindo pela racionalidade. Vamos ler essa mensagem aqui. Você esperava mais de mim do que eu podia oferecer, e isso acabou nos afastando. Tá vendo? Então, assim, essa pessoa sabe, né, que você esperava muito mais dela do que ela mesma podia oferecer. Ou seja, falta estrutura aqui. Faltou estrutura, faltou maturidade, sabe? Faltou aquela coisa de pagar o preço, né? Mesmo que alguém tenha dito algo sobre você, ou que alguém da sua parte tenha dito algo sobre essa pessoa, mas faltou a certeza do eu estou fazendo a coisa certa. Eu sei o que eu estou fazendo. Faltou bancar, sabe? Faltou se bancar aqui nessa situação. Essa é a mensagem da primeira opção, tá bom? Como essa pessoa está em relação a você, sofrendo, né? Essa é a conclusão. Tá sofrendo porque ela sabe que o que ela perdeu, né? O 8 de ouros aqui, ó, né? Ela sabe o quanto você florescia, o quanto você trazia de positivo para essa relação, para a vida dessa pessoa. Mas, infelizmente, essa pessoa acabou optando, né, por uma outra situação, né, em algumas situações aqui. Mas como ela está em relação a você, tá sofrendo, né, nesse momento. Existe aqui, ó, muito sentimento ainda. Então, assim, se você tem dúvida se essa pessoa esqueceu você, não, essa pessoa não esqueceu, né? Ela não esqueceu. Porque ainda é como se tudo o que ela sentisse por você, independente do tempo que vocês estão afastados, ainda estivesse muito presente na vida dela. Mas abriu aqui com 5 de paus e fechou com 8 de paus, né? Então, é como se, ainda que existisse todo esse sentimento, todo esse amor, toda essa química, ainda existem obstáculos nessa situação e eles também são muito presentes, tá bom? Vamos para a segunda opção. Como está essa pessoa em relação às pessoas do monte inglês?
carta da estrela. 5 de ouros. Qual a energia dessa pessoa em relação às pessoas que se conectaram ao segundo montinho? Aqui nós temos o 8 de paus e a carta do sacerdote. Como está essa pessoa em relação a você que se conectou aí ao segundo montinho, né? Vamos lá. Aqui nós temos uma conexão que ela já transcendeu o material, né? É algo espiritual. Então, pode ser algo aí que tem trazido aí de outras vidas para quem acredita, né? Para quem não acredita, pode ser que exista aqui entre vocês uma questão telepática também, né? Nessa questão da energia, né? Da vibração, de sentir o que o outro está sentindo, de sentir, né? De pensar no que o outro está pensando, pode existir uma conexão desse nível entre vocês aqui, tá? Podem ser pessoas que se conectaram aí muito jovens, né? Desde muito jovens. Podem ter sido amigos, né? Então, vamos lá, abrir para as possibilidades aqui, né? Para que as pessoas possam se identificar. Sempre fazendo aí as devidas adaptações em cada situação. 5 de ouros, 10 de espadas, 5 de copas. O primeiro montinho, gente, ele tá sofrendo. Mas a gente percebe que, assim como tem o sofrimento, a racionalidade, ela ainda está imperando por conta dos obstáculos que surgiram ali em meio àquela dinâmica. Mas nessa situação aqui, é o montinho da sofrência, né? 5, eu digo pelas cartas, mas também pela sequência delas. 5 de ouros, 10 de espadas, 5 de copas. Existe a falta, existe aqui a saudade, né? Existe o fim, existe a dor do fim. Então, assim, essa pessoa aqui tá sofrendo muito, né? Tem muito sofrimento. A gente tem aqui o 4 de copas para complementar o 5 de copas, Pagem de ouros, Rainha de copas e a carta do Cavaleiro de espadas também. Para quem se conectou a esse montinho e quiser averiguar o primeiro montinho, para ver se tem algo, né, que você possa se identificar, é bom porque algumas cartas aqui se repetiram no primeiro montinho também. A carta que se repetiu lá foi a carta da Rainha de Copas, né? Tem um 9 de espadas lá e aqui tem um 10 de espadas. Então, assim, gente, tem muito sofrimento. Tem o chorar o leite derramado aqui por conta dessa carta do 5 de copas. Existe muito amor, essa pessoa ama muito o consulente, né? Mas me parece aqui que existe uma certa imaturidade, né, dessa pessoa. Tem uma certa imaturidade aqui. Ou essa pessoa pode achar que você é muito imaturo ou imatura. Se é essa pessoa, gente, que você mentalizou não é uma pessoa imatura, né? Pelo menos no seu ponto de vista, pode ser que ela
ache que você é um pouco imaturo ou imaturo e você vai fazer adaptação. Por quê? Porque assim, é como se essa pessoa, ela tivesse uma ideia de que você não tá muito aí, não, pra ela, entendeu? Você não tá muito preocupado com o que ela sente, com o que ela deixa de sentir, né? Tem uma situação assim de você estar meio alheio aos sentimentos dela, né? Então, assim, se vocês estão afastados nessa opção, né? O tema ele cabe para muitas situações, mas ele cabe muito mais para quem está afastado, né? Então, para quem está afastado aqui nessa situação, essa pessoa ela está sofrendo bastante. Inclusive, pode estar até aqui pedindo conselhos da espiritualidade para quem é mais, para quem trabalha mais a espiritualidade, é, é mais conectado, né? A esse trabalho espiritual, de autoconhecimento, essa pessoa ela tem buscado aqui espiritualidade para tentar entender a situação de vocês, né? Talvez essa pessoa, quando ela se afastou de você, ela não tivesse a noção de que ela sofreria tanto, de que ela sentiria tanto a sua falta, de que de que esse pós-término, né, independente do tempo ou da relação que vocês tiveram, fosse tão dolorido para ela. E é por isso, talvez, que ela está procurando essa conexão com a espiritualidade, né, ou até mesmo do autoconhecimento. Porque a gente tem aqui a carta do sacerdote, né? Então, essa pessoa, ela está sofrendo bastante, né? Ela tem muito sentimento por você, mas pode ser que ela, por uma questão de ficar aqui na defensiva, ela acabe jogando um pouco dos motivos dela para você, no sentido de falar, fulano ou fulana é imatura ou é imaturo, né? Não soube compreender aquilo que eu queria dizer, entendeu errado, né? Pode ser que ela acabe jogando essa situação, essa batata quente para você, né? Quando vai falar de você ou quando, até mesmo quando pensa em você, já vem logo o pensamento de que, eu fiz isso porque fulano é assim, entendeu? Mas eu vejo que essa pessoa, ela tá buscando uma transformação, né? De alguma forma aqui, e pelo cavaleiro de espadas, né? Existe aqui uma busca por uma transformação, né? Então, assim, não vejo essa pessoa ficando na zona de conforto em relação ao que ela sente por você, né? Ela tá buscando formas aqui. Pode ser que esteja buscando formas de te esquecer, tá? Mas com essa carta da estrela aqui, acho difícil. Ela pode conseguir ressignificar essa situação, esse sentimento, tudo que ela sente por você. Mas esquecer de olhar para uma foto, ou de olhar para você e não sentir, não ter nem nada, nenhum, ser completamente alheio ao sentimento, é bem difícil. Essa pessoa, gente, também tem uma outra situação aqui, que quando eu abrir as cartas eu não posso deixar de falar. Ela pode estar em outro relacionamento, né? E ela pode estar passando por todo esse processo aqui, né? Onde ela tenta esquecer, onde tem sofrimento, e ela pode estar num outro relacionamento, e isso acaba, de certa forma, adiando esse processo, né? Mas você, para essa pessoa, tem uma profundidade tão grande nesse sentimento que é impossível que ela não acesse a espiritualidade ou o autoconhecimento dela, tá? Então, ela acaba trabalhando a espiritualidade, o autoconhecimento por meio desse sentimento que ela tem por você. E eu acredito que aconteça o mesmo com você. Então, não é difícil que nessa segunda opção aqui, tenha energias aqui de chama gêmeas e alma gêmeas, tá? Então, pesquise a respeito disso que eu acabei de falar para vocês, para ver se de repente vocês encontram algo a mais aí que possa ajudar vocês nesse processo. Vamos ver aqui uma carta. Uma mensagem dessa pessoa para você.
A distância e o tempo não apagaram o que sinto por você. Tudo o que vivemos ainda está vivo no meu coração. Lembra do que eu falei, né, durante a tiragem, que é bem difícil que essa pessoa consiga esquecer? Eu acho que no fundo ela já tem essa consciência, né? Ela já tem essa consciência. E talvez esse trabalho de ressignificar, esse trabalho de transformar, né, tudo que ela está sentindo, vem acompanhado aí de um ressignificar esse sentimento e essa situação. Mas apagar e esquecer é bem difícil que aconteça, tá bom? Essa é a minha resposta para quem se conectou aí à segunda opção. Para quem se conectou aqui à terceira opção, como essa pessoa está em relação a você. Mentaliza o tema, mentaliza a pessoa, traz para a mesa e bora ver as energias. Cinco de espadas. As de paus. 10 de ouros. E a carta do diabo. Cinco de espada, as de paus, 10 de ouros, a carta do diabo, o mundo, a lua, 4 de ouros e valete de copas. Como está essa pessoa em relação a vocês? Em relação ao consulente da opção número 3. Gente, aqui é o seguinte, existe uma grande frustração dessa pessoa aqui em relação a vocês. E tem coisas que nós temos que abrir o jogo aqui, né? Essa é a nossa missão. Deixa eu tirar mais uma carta desse deck aqui, porque a energia, ela tá um pouquinho densa aqui, eu tô tentando entender. Pra passar certinho aqui a mensagem. Tem uma questão aqui dessa pessoa em relação a vocês, que é o seguinte, para essa pessoa, pode ser que não esteja acontecendo, mas é a visão que essa pessoa pode ter do consulente, é que você está muito bem, obrigada, né? Então, o que que essa pessoa, como essa pessoa está em relação a você? Ela está muito frustrada. Existe uma grande frustração aqui. Pode ser em relação a algo que não aconteceu entre vocês, ou pode ser em relação ao que você construiu longe dela. Então, se houve alguma situação aqui, vamos lá. Se vocês tiveram um relacionamento e vocês não chegaram aos finalmente, se é que vocês me entendem, essa pessoa tem uma grande frustração em relação a isso, tá? Ela se corrói aqui, se arrepende imensamente aqui. Ela pode ter aprontado algo, ela pode ter feito algo, ela pode ter recuado, mas ela não chegou até o fim. E isso, para ela,
é algo importante, é algo que ela valoriza. Se não é o caso de vocês, essa pessoa, ela pode estar incomodada em relação ao que você construiu quando não esteve ou quando não está com ela, tá? Então, gente, essa situação, essa terceira opção, ela traz muitas opções aqui, assim, ela traz muitas energias, sabe? Tem energia aqui de gente que tem ciúme do seu passado. Então, se de repente você conheceu essa pessoa recentemente e você quer saber como essa pessoa está em relação a você? Aqui eu senti muito uma energia não só de passado nessa terceira opção. Nas outras duas opções, veio muito energia de pessoas que fizeram parte do passado. Mas nessa terceira opção, veio também energia de pessoas que se conectaram recentemente, sabe? Você tá com aquela dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha para saber como é que essa pessoa tá em relação a você? Essa pessoa tem ciúme do seu passado. Essa pessoa tem ciúme, sabe? De tudo aqui, não é só de relacionamentos, não. Sabe? Existe um ciúme aqui de amigos, né? Tem uma situação aqui, né? Se não, você quer só saber como essa pessoa está em relação a você no relacionamento, ela tá com ciúmes de você. Alguma coisa você fez aqui que trouxe essa força da posse, dos ciúmes em relação a você. Alguma mudança você teve, né? Pode ser que você ultimamente está se cuidando mais, está se arrumando mais, né? E sabe, por você mesmo, e essa pessoa acha que pode estar acontecendo alguma coisa, né? Que ela não tem conhecimento ainda. Mas enfim, essa pessoa, ela está atenta em relação a todos os seus passos, a tudo que você está fazendo, tá? Ela está atenta. Porque ela acha que pode ter algo aqui que ela ainda não sabe. A carta do mundo, a lua, 4 de ouros e valete de copas. Essa pessoa tem um grande apego em relação a você. É uma pessoa que pensa muito em você, né? Ela tem pensado em você constantemente nessa situação aqui, né? Você é alguém que traz uma completude para essa pessoa. Quando eu abri aqui, que veio, né, essas cartas, então, assim, por isso que primeiro eu preferi abrir aqui esse deck, né, e vou até tirar mais uma carta, uma outra carta desse outro deck que eu acabei complementando nas outras duas opções. E acho que aqui também seja válido trazer mais essa energia aqui pra gente. A carta da torre, por baixo do deck a gente tem a imperatriz, né? Então, assim, quando eu trouxe essa primeira energia, essas primeiras cartas aqui que eu abri esse deck mais para eu entender o que estava acontecendo aqui nessa primeira lâmina, né? Por quê? Porque trazia uma energia, eu poderia até considerar e classificar como uma energia de inveja, né? Mas não é aquela inveja corrosiva, né? Não, e nem, na verdade, nem se classifica a inveja aqui. É muito mais assim, eu gostaria de estar com essa pessoa, sabe? Eu gostaria de ter construído algo com essa pessoa. Mas me parece que ele partiu, esse fim, né? Pra quem não tá junto, partiu muito mais dessa pessoa do que de você, né? Então, assim, traz uma energia densa aqui nessa situação, porque se não estão juntos e você seguiu a sua vida e você venceu na vida, digamos assim, né? Você conseguiu construir algo longe dessa pessoa, ou seja, se de repente essa pessoa achou que você ia correr atrás dela, que você ia rastejar, porque essa carta também traz energia de pessoas que têm um ego aqui muito inflado. Então, assim, ela acabou dando com a cara na porta, né? Porque você se levantou e você deu a volta por cima. E essa pessoa pode ter se arrependido de não ter te ajudado aí nessa volta que você deu, né? De não estar próximo de você, de não estar com você.
Mas com as cartas, com essas energias aqui, né, ó, me trazem uma certa... Aqui essa carta fala da inocência e essa carta fala da maturidade. Ou seja, pode ser que tenha faltado nessa situação aqui maturidade. Essa pessoa, naquele momento em que vocês encerraram algo, essa pessoa podia não estar madura o suficiente, né, para aquela situação. E hoje, olhando para tudo que você construiu, e que provavelmente ela também tenha construído, ela gostaria de ter construído ao seu lado, tá? Vamos tirar uma mensagem aqui dessa pessoa em relação a você. Nunca desejei te machucar ou gerar ilusões. Meu coração sempre quis o seu bem. Agora, gente, me diga, essa espiritualidade, ela não é muito perfeita. Olha só o que eu falei sobre esse deck aqui, né? Sobre essa primeira lâmina. E olha o que sai aqui. Nunca desejei te machucar. Lembra do que eu falei que eu precisava, que quando eu fui tirar as cartas desse outro deck, eu pensei justamente nessa lâmina de uma forma que me complementasse, que me trouxesse mais energias para que eu pudesse compreender melhor a mensagem? É justamente disso aqui que eu tô falando, ó. Essa pessoa, ela nunca desejou te machucar ou te iludir. O coração dela sempre quis o bem. Só que provavelmente nessa situação aqui, ó, é naquele momento em que vocês se conectaram, essa pessoa, ela não teve maturidade, né, para lidar com a situação. Mas não era a intenção dela te machucar ou gerar uma ilusão. Às vezes é só a forma, né, gente, como essa pessoa se relaciona. E talvez com o tempo vá aprendendo melhor a trabalhar essas situações, né? Por meio da experiência, por meio da vivência. E essa é a mensagem aqui para quem se conectou à terceira opção. Não esquece de deixar o seu like, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão.